Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia tenta identificar e prender os suspeitos de envolvimento no assassinato do empresário Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo. A investigação analisa as imagens de câmeras de segurança para reconstruir o crime e já tem o retrato falado de um dos atiradores. As pistas recolhidas pelos investigadores da Polícia de São Paulo levam a um quadro de pelo menos 6 envolvidos na morte de Vinícius Gritzbach. 2 homens que fizeram os disparos e mais 2 ocupantes do carro usado diretamente no crime. Um informante que foi filmado no aeroporto e a pessoa que forneceu os carros. Os policiais também já descobriram que, além do carro preto e de um carro importado, um terceiro veículo de cor branca foi usado pela quadrilha. Para tentar chegar aos criminosos, a polícia já tem o retrato falado de um dos atiradores. O desenho foi montado com base em várias imagens de câmeras de segurança logo após o assassinato de Vinícius. A polícia tem 11 minutos de vídeos dos suspeitos antes e depois do crime, mas até agora só conseguiu identificar 2 participantes. Cauê do Amaral Coelho seria o olheiro que avisou aos pistoleiros sobre a saída de Gritzbach do aeroporto. A polícia oferece R$50 mil de recompensa para informações que levem à prisão dele. O segundo é Matheus Augusto de Castro Mota, que teria fornecido os carros para o assassinato. Ambos são sócios de uma tabacaria e se conhecem há 7 anos. O empresário Vinícius Gritzbach foi executado no dia 8 deste mês no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ele era investigado pelo assassinato de 2 traficantes e sempre se declarou inocente. Em abril, o corretor de imóveis tinha assinado um acordo de delação premiada com o Ministério Público para denunciar a lavagem de dinheiro do crime organizado e policiais corruptos. Veja agora outros destaques do dia. Em entrevista exclusiva, ministro da Fazenda diz que não descarta a possibilidade de novos cortes no orçamento. Haddad diz ainda que medidas apresentadas até aqui favorecem a distribuição de renda. Pelo 3º dia seguido, dólar bate recorde e fecha valendo R$ 6,00. Lula, Tarcísio e Nunes firmam um acordo de R$10 bilhões em investimentos para São Paulo. Girafas importadas ilegalmente devem ser devolvidas à África. Botafogo e Atlético Mineiro fazem os últimos ajustes antes da final da Libertadores. Empresário come banana de obra de arte vendida por R$36 milhões. Oferecimento: Cartão Bradesco. Tenha 4 pontos por dólar gasto. A polícia tomou hoje o depoimento do marido da possível vítima de erro médico após uma cirurgia estética conhecida como hidrolipo. As suspeitas recaem sobre o especialista que realizou o procedimento e que já acumula 22 ações por eventual erro médico. Everton Silveira chegou à delegacia acompanhado das advogadas. Abalado, ele falou com os jornalistas sobre a morte da esposa. Queremos justiça por ela, para que não aconteça isso com outras mulheres. O médico Josias Caetano, responsável pela cirurgia, só deve prestar depoimento junto com o anestesista na semana que vem. O cirurgião tem 22 ações em andamento por possíveis erros médicos. Em uma outra ação, a justiça o condenou a pagar R$30 mil para uma paciente por danos estéticos, materiais e morais. Paloma Lopes Alves, de 31 anos, foi levada para um hospital municipal na última terça, na Zona Leste, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Mas chegou ao local já sem vida. A paciente foi submetida a uma hidrolipo, técnica de lipoaspiração considerada mais simples. A clínica foi fechada porque não tinha alvará da vigilância sanitária para fazer cirurgias invasivas. Desde o ocorrido, o médico sumiu, fechou a clínica, encerrou as redes sociais dele. Eles
nunca entraram em contato com a gente. Os dois donos do hospital e parte da equipe médica que participou da cirurgia já prestaram depoimento. Todos disseram que a operação foi bem sucedida e que a paciente começou a passar mal na sala de repouso, cerca de 20 minutos depois. Segundo as investigações, o hospital não tinha o alvará da vigilância sanitária e que por isso funcionava de forma clandestina. De acordo com as investigações, a clínica precisaria ter contrato com um serviço de ambulância e um hospital de retaguarda, com UTI disponibilizada para casos de emergências. Em nota, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo disse que, apesar dos processos, o registro do cirurgião continua ativo e que o caso está sendo investigado e corre sob sigilo. O advogado do médico diz que não teve acesso ao depoimento do marido da paciente, Paloma Alves, e aguarda a divulgação dos exames da perícia para se pronunciar. 3 ônibus e um caminhão foram incendiados por criminosos na zona norte do Rio de Janeiro. Os veículos em chamas foram utilizados como barricadas para dificultar o acesso da polícia, que realizava uma operação contra o roubo de cargas e a guerra do tráfico em comunidades no complexo da Pedreira. Ninguém ficou ferido e nenhum suspeito foi preso. Nos últimos 12 meses, 136 ônibus foram sequestrados pelo crime organizado no Rio de Janeiro. Dados divulgados hoje pelo IBGE revelam que os brasileiros estão vivendo mais. A expectativa de vida subiu para pouco mais de 76 anos. Preguiça e mau humor passam longe dessa turma que se reúne toda semana para as aulas de ginástica. Por aqui, a ordem é curtir a terceira idade com qualidade de vida. Lucidez e aproveitar tudo que a vida nos oferece. Não precisar de dependência de ninguém. Viver com saúde para viver mais. A expectativa de vida do brasileiro aumentou, segundo o IBGE. Subiu de 75,4 anos em 2022 para 76,4 anos no ano passado. São 11 meses a mais. Medicina, não é? Vacinas, saneamento básico, tecnologia disponível, melhor qualidade de vida, alimentação, acesso à saúde. Todo este conjunto favoreceu que nós vivêssemos mais e continuaremos a viver mais. Quando a dona Helena, de 84 anos, nasceu, a expectativa de vida dos brasileiros era de apenas 45 anos. Hoje em dia oferece mais perspectiva de vida para as pessoas. Antigamente não tinha. Esta é a primeira vez que o índice supera o de 2019, no período pré-pandemia. Isso porque as mortes provocadas pela Covid tiveram um impacto negativo nas medições nos anos de 2020 e 2021. Os dados do IBGE divulgados nesta sexta-feira também mostram a diferença entre a expectativa de vida das mulheres e a dos homens. Houve ganho de tempo para os dois gêneros. Apesar das mulheres ainda viverem mais, os homens tiveram um aumento maior na expectativa de vida. Seria um indicativo de que eles estão se cuidando mais? Se depender desses 3 amigos, sim. Quando eu completei 30 e poucos anos, parei de fumar. Então, para mim, foi um grande passo para começar a cuidar da minha saúde. No Centro de Referência do Idoso, na capital paulista, as aulas de teatro estão entre as oficinas preferidas da Lucélia, de 71 anos. Ela e os amigos querem continuar em cena por muitos anos mais. Eu quero viver muito, 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 enquanto Deus permitir, mas muito, meu Deus. É isso que eu quero. Em entrevista exclusiva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que não descarta fazer novos cortes no orçamento. Haddad conversou com Luiz Fara Monteiro. O jornalismo da Record conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que acaba de anunciar um conjunto de medidas que visa frear os gastos públicos. Ministro, muito obrigado por nos receber. Prazer, Luiz. Prazer é todo nosso. O senhor está anunciando um corte de 72 bilhões de reais para os próximos 2 anos, 320 bilhões para os próximos 5 anos. Foi cortado tudo que poderia ser cortado ou o senhor ainda pode revisar essas ações? O senhor disse que não tem bala de prata ainda nessa medida, né? Luiz, só para esclarecer quem está nos assistindo, o que está acontecendo hoje com a economia brasileira? Ela está crescendo num ritmo forte, à base de 3,5% de crescimento num ano. Há muito tempo que a economia não gira nessa velocidade. Está com uma inflação saindo um pouquinho do trilho,
em virtude, sobretudo, de choques externos ou climáticos. Então, o telespectador está vendo o preço da carne subir um pouquinho, o óleo subir um pouquinho, o arroz que subiu já caiu. Temos que cuidar da inflação. Estamos com o desemprego no menor indicador da história. 6,2%. Hoje saiu 6,2%, que é a menor taxa de desemprego de toda a nossa história, né? Desde que, por essa metodologia, ele é aferido. O que isso nos coloca de desafio? Nós temos que manter a sustentabilidade da economia. E uma coisa que pode prejudicar é se os gastos do governo se expandirem para além do arcabouço fiscal, que nós aprovamos o ano passado, nós estamos correndo o risco de ter uma desaceleração da economia, em função de juro, em função de dólar. Então, nós precisamos tomar medidas que visam conter essa dinâmica de valorização da despesa, contendo ela. Quer dizer, você vai continuar valorizando o salário mínimo, você vai continuar garantindo os benefícios sociais, mas num ritmo que permita à economia se acomodar, para não comprometer o crescimento sustentável da economia. O senhor acredita, então, que pode rever novas medidas, caso o que foi projetado agora não funcione a contento? Teremos que fazer isso porque nós temos uma regra que foi apelidada, né, de novo arcabouço fiscal, mas, na verdade, são regras fiscais. Como é que a despesa tem que evoluir, como é que a receita tem que evoluir, e como é que essa diferença entre receita e despesa tem que diminuir, porque hoje a despesa está acima da receita, o que não é bom para nós nesse momento. Então, se nós continuarmos fazendo com que a receita cresça acima da despesa, contendo a despesa, nós vamos ter o equilíbrio fiscal que vai garantir justamente essa trajetória virtuosa. Que o povo brasileiro quer emprego, uma renda cada vez melhor, né? Em virtude do esforço que cada geração faz para estudar mais, para trabalhar mais, quer que isso seja feito de maneira sustentável. E é isso que nós estamos garantindo. E sim, respondendo a tua pergunta, se dali a 2, 3 meses nós identificarmos riscos para essa trajetória, nós vamos ter que voltar para a mesa para verificar quais ajustes terão que ser feitos para manter essa trajetória. Como é que está o diálogo do governo, da equipe econômica com o Congresso Nacional para a efetivação dessas medidas que o senhor anunciou? Sempre bem, né? Eu sempre elogiei a postura das duas casas. Luiz, vamos ser adultos aqui, né? Nem sempre o que o governo manda sai aprovado do jeito que nós mandamos. Mas nós temos um país, felizmente, que vive a democracia. Democracia é você respeitar o mandato do presidente da República e respeitar o mandato de deputados e senadores que foram eleitos pelas mesmas pessoas que elegeram o presidente da República. Então, nós temos que entender que o Congresso, muitas vezes, vai aperfeiçoar, vai modificar, vai sugerir emendas, e é normal do processo democrático que seja assim. Agora, o padrão de relacionamento que nós atingimos é um padrão de muito virtuoso. Por quê? Porque nós estamos encaminhando, o presidente chamou os 2 presidentes das casas para uma reunião antes do encaminhamento das medidas, pediu a mim que explicasse aos 2 e aos líderes dos partidos da base qual era o sentido dessas medidas, e quando as coisas foram explicadas, o resultado foi excelente. Vamos fazer, vamos ajudar o Brasil, vamos tomar as medidas necessárias. Mas, ministro, o senhor citou esses índices favoráveis, inflação sob controle, menor taxa de desemprego, e o senhor falou também de um bom padrão de relacionamento com o Legislativo. Por outro lado, como é que está o relacionamento da área econômica com o mercado financeiro? O senhor hoje esteve na FEBRABAN, na Federação dos Bancos. Como é que foi o diálogo e a que o senhor atribui esse ainda mau humor do mercado financeiro? Então, fomos 3 ministros, né, da República para a FEBRABAN. Os 3 foram muito bem recebidos. O futuro presidente do Banco Central, que toma posse 1º de janeiro, estava presente, também fez um discurso, foi sabatinado ali, também com elogios na mesa das respostas que eram dadas. Eu imagino que hoje é que as coisas não voltam ao normal, assim, as coisas não funcionam assim, né? Tem um estresse no mercado,
de repente sai um ruído de que a coisa vai ser de um jeito ou é de outro, que aquele número não corresponde à verdade, e você vai esclarecendo. Se nós tivermos aqui um pouco de humildade, de entender o quadro, entender que apesar do bom momento da economia brasileira, existe uma desconfiança sobre a trajetória do gasto público e da dívida pública, o papel da autoridade é o quê? Esclarecer, abrir os números, explicar qual a estratégia, o que nós vamos fazer. E aí você vai conseguir um bom resultado. Bom, a gente vai fazer uma pequena pausa e ainda nesta edição do Jornal da Record, a gente volta com essa conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Cris e Celso. Até já, Fara. Veja ainda hoje, ônibus perde o freio e causa grave acidente em Belo Horizonte. 4 pessoas ficaram feridas. Desemprego no Brasil é o menor da história. E em 10 estados é possível encontrar uma ocupação em pouco tempo. Lula, Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas se reúnem em Brasília para financiamento de obras em São Paulo. A taxa de desemprego no Brasil caiu a 6,2% no trimestre encerrado em outubro. Esse é o menor índice da história, segundo o IBGE. A Isamara está feliz da vida. Vai terminar o ano cheia de planos, empregada nessa indústria farmacêutica. Em 2025 a gente planeja expandir ainda muito mais, principalmente dentro da nossa área. Enfim, a oportunidade de vir para cá foi muito importante para a minha carreira profissional. A taxa de desemprego no país chegou a 6,2%, o menor patamar de toda a série histórica, iniciada em 2012. Hoje, 103 milhões e 600 mil brasileiros estão trabalhando e cerca de 6 milhões e 800 mil estão desocupados. A indústria puxou a geração de emprego no terceiro trimestre deste ano. Nós tivemos também destaques na construção, não apenas a construção ligada à infraestrutura, como aquela também ligada a outros tipos de edificações. E o setor de serviços também crescendo bastante, e aí o setor de serviços prestados às famílias com destaque também. Especialistas dizem que o pleno emprego acontece quando a taxa de desocupação chega na casa dos 5%. Atualmente, 10 estados brasileiros estão nessa condição. A Ana Carolina, que é recrutadora, passou a procurar trabalhadores de fora de Goiás para preencher as 90 vagas que ainda estão em aberto. O mercado está aquecido, as boas pessoas estão qualificadas. Então, acaba que a gente também tem que buscar quem está trabalhando atualmente. 4 pessoas ficaram feridas em um acidente provocado por um ônibus que perdeu o freio em Belo Horizonte. Um vídeo flagrou o momento em que um ônibus causa o engavetamento e atinge vários carros no anel rodoviário da capital mineira. Aí ele batendo lá, ó. Os veículos foram jogados para a lateral da via. De acordo com os bombeiros, a batida deixou 4 feridos. 2 foram socorridos em estado grave e estão internados no hospital. A conta de luz vai ficar mais barata em dezembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou hoje que a cobrança virá com a bandeira verde. Isso significa que não será cobrada nenhuma taxa extra pelo consumo. A decisão levou em conta a melhora na geração de energia depois do início do período de chuvas no Brasil. No noticiário internacional, o governo do Canadá anunciou que vai processar o Google porque a empresa fere a livre concorrência da publicidade na internet e controla a oferta de anúncios de acordo com os próprios interesses. Segundo o órgão regulador da concorrência no país, a ferramenta de internet impõe regras para definir quais anunciantes podem ou não aparecer nas buscas. O gerenciamento dos anúncios é feito por plataformas que vendem os espaços publicitários numa espécie de leilão automático. Para que os produtos sejam exibidos, as empresas pagam pelo direito de anunciar em sites que tenham o perfil dos compradores. Mas o Google, que domina o mercado de buscas na internet, estaria usando as próprias ferramentas para bloquear determinadas empresas e permitir que outras apareçam para os usuários, com o objetivo de ganhar mais.
Um porta-voz do Google afirmou que a empresa está preparada para se defender das acusações, que ignoram a forte concorrência no setor. Um dos comissários da agência canadense disse que há um abuso da posição dominante. Ele prometeu levar o caso aos tribunais. Aqui nos Estados Unidos, um processo parecido está em análise. A justiça acusa o Google de monopolizar informações e anúncios oferecidos aos usuários e defende que a gigante de tecnologia seja desmembrada em várias empresas para facilitar a fiscalização dos serviços prestados. Veja a seguir: bombeiros encontram os corpos de desaparecidos depois de temporal na Bahia. Modelo internacional e família são libertados de cativeiro após mais de 10 horas em poder de sequestradores. Exército israelense alerta para os perigos da circulação de civis na fronteira com o Líbano, mesmo com cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah. A polícia procura pelos criminosos que sequestraram a modelo Luciana Curtis, o marido e a filha, na saída de um restaurante em São Paulo. Eles ficaram mais de 10 horas presos num cativeiro. Essas imagens aéreas mostram como o carro da modelo Luciana Curtis foi encontrado pelos policiais. A Polícia Militar fez operações na região da Brasilândia, na zona norte da capital paulista, para tentar localizar os criminosos. Foi para lá que a modelo, o marido, o fotógrafo Henrique Gendre e a filha de 11 anos foram levados. Eles ficaram presos neste cativeiro por mais de 10 horas, num local que não tem acesso para carros. Tudo para dificultar a ação da polícia. As vítimas foram obrigadas a fazer transferências bancárias antes de serem libertadas. Em depoimento à polícia, as vítimas relataram que por volta das 9 horas da noite de quarta-feira haviam acabado de sair de um restaurante nesta rua, aqui na zona oeste de São Paulo. Quando se preparavam para entrar no carro para deixar o local, a modelo, o marido e a filha foram abordados e sequestrados. Essas imagens de câmeras de segurança mostram um carro que seria o da modelo logo após o sequestro. Neste momento, os criminosos já estariam dentro do veículo com as vítimas. Em nota, a assessoria de Luciana Curtis confirmou o sequestro e diz que todos passam bem. A modelo não quis falar sobre o assunto. Os bombeiros localizaram os corpos dos 2 desaparecidos durante as chuvas que atingiram Salvador e região metropolitana nesta semana. O corpo de Amanda Max Teles, de 12 anos, foi encontrado no início da tarde. Foram 48 horas de buscas desde que a criança caiu em um bueiro quando voltava da escola e foi arrastada pela correnteza na cidade de Dias d'Ávila, região metropolitana de Salvador. O corpo da estudante foi achado a 2 quilômetros do local onde ela desapareceu. É um local perigoso, de risco até de a gente ter um bombeiro acidentado, mas conseguimos localizar. Foi até um cidadão que daqui próximo que localizou e chamou o Corpo Bombeiros, nós fomos prontamente para o local. Em Salvador, os bombeiros localizaram o corpo de Paulo Andrade, de 18 anos. O jovem estava desaparecido desde que a casa onde morava foi atingida por um deslizamento de terra na quarta-feira. Foi a segunda morte causada pela chuva que atingiu a capital baiana essa semana. Um homem de 23 anos morreu soterrado na mesma região. A gente fez os 18 anos dele. Vai fazer 15 dias, a gente comemorou no sábado, fez surpresa em cima da laje. E no domingo ele foi pra praia com os amigos. As mortes provocadas pelo deslizamento de terra em Salvador deixam as autoridades em alerta. Quase metade da população da cidade vive em áreas de risco, segundo a Defesa Civil. Em todo o país, são cerca de 4 milhões de pessoas morando na mesma situação. No Brasil, 4.000 localidades são classificadas como de risco muito alto para deslizamentos e inundações. Os números preocupam, já que na próxima semana está prevista a chegada de uma frente fria para as regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste. Novembro termina com um alerta de chuva. Vamos conversar com a Giovana Lizardo para saber como é que fica o tempo neste que é o último fim de semana do mês. Oi, Gi, boa noite. Previsão ainda de muita instabilidade, é? Sim, Cris, as pancadas seguem de norte a sul do país. Boa noite para você. Oi, Celso, boa noite.
E boa noite para você que nos acompanha. A umidade e a circulação de ventos na atmosfera vão espalhar nuvens carregadas, especialmente entre Mato Grosso e Minas Gerais. Em Goiânia e em Belo Horizonte, sábado abafado e instável. À tarde tem alerta para temporal com raios, máximas de 29 e 31 graus. Em São Paulo, amanhece com muitas nuvens e as pancadas vêm na parte da tarde, faz até 30 graus. Hoje, a região sudeste registrou um grande volume de chuva. Neste momento, as manchas coloridas nas imagens de satélite mostram as áreas de instabilidade. Amanhã, uma área de baixa pressão sobre o Paraguai reforça as pancadas de chuva no interior do Paraná e de Santa Catarina. No giro de temperaturas pelas capitais, sábado com calor de 27 graus em Porto Alegre. Em Vitória, 33. No Recife e em Palmas, 30 graus. E até 31 em Porto Velho. Vamos ao Tempo Delivery? A Isolete e o Ari são de Triunfo, Rio Grande do Sul. Bem-vindo, casal! Amanhã o dia começa com chuva e o sol aparece à tarde, máxima de 27 graus. No domingo faz 32 e tem alerta de chuva forte a partir da tarde. Ela deve se prolongar até segunda cedo. O Renildo e a filha, Ana Caroline, são de Miraí, Minas Gerais. Oi, família! Neste sábado, o sol aparece entre nuvens e à tarde tem previsão de chuva, máxima de 34 graus. No domingo, as pancadas chegam mais cedo e faz até 29. Na segunda, tempo abafado e chuva com raios. Participe você também nas redes sociais, coloque o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Giovana. O exército israelense alertou hoje para os perigos da circulação de civis na fronteira com o Líbano, mesmo durante o cessar-fogo com o grupo terrorista Hezbollah. Na Cisjordânia, um ônibus foi atacado perto de uma área ocupada por israelenses. Um terrorista abriu fogo contra um ônibus próximo a um assentamento administrado por Israel na Cisjordânia. 8 pessoas ficaram feridas. Houve troca de tiros com o exército israelense e o suspeito foi morto. Hoje foi o terceiro dia de trégua na fronteira entre o Líbano e Israel, mas as forças de defesa avisam que ainda não é seguro voltar para a região. Desde o primeiro dia de cessar-fogo, foram registrados incidentes na fronteira por causa de terroristas do Hezbollah que se aproximaram das áreas de acesso restrito. O exército israelense também alerta que é preciso evitar esses locais porque existe o risco de explosão de artefatos não detonados que ficaram espalhados pelo solo. Em Israel, ainda há marcas dos ataques do Hezbollah em Kiryat Shmona, uma das cidades mais castigadas da fronteira. Segundo as forças de defesa de Israel, mais de 12.500 alvos dos terroristas foram atingidos nos últimos 14 meses, incluindo depósitos de armas. Já na faixa de Gaza, uma proposta de cessar-fogo ainda está em negociação. De acordo com o jornal americano The New York Times, o grupo terrorista Hamas estaria baixando a guarda para permitir que Israel mantenha temporariamente a presença militar entre o Egito e Gaza. Na Síria, grupos rebeldes contrários ao presidente Bashar al-Assad lançaram uma ofensiva contra a segunda maior cidade do país. Combatentes liderados pelo braço da Al-Qaeda avançaram hoje sobre Alepo. Ao menos 5 bairros foram ocupados. Essa é a primeira ofensiva dos rebeldes na região desde que o regime sírio recapturou a cidade em 2016. Durante 3 dias de confrontos, foram registradas mais de 250 mortes. De volta ao Brasil, o dólar bateu novo recorde hoje e fechou em R$ 6,00. Para especialistas, o nervosismo do mercado é reflexo das dúvidas em relação ao pacote de cortes de gastos anunciado pelo governo. Os investidores já acordaram impacientes. Logo depois da abertura do mercado, a cotação do dólar chegou a R$ 6,11. À tarde, recuou, mas ainda assim fechou em alta de 0,19% a R$ 6,00. Foi o terceiro dia seguido em que o dólar atingiu a maior cotação da história do real. Para este professor, o cenário de instabilidade ainda é resultado do plano do governo de cortar gastos,
enquanto anuncia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Acabou anunciando alguns benefícios, né, para a sociedade, principalmente para o pessoal de mais baixa renda, isentando da cobrança do imposto de renda. Isso é bom. Entretanto, faltou dizer exatamente de onde que ele iria tirar esses recursos. Economistas continuam fazendo contas e têm dúvidas sobre o alcance dos cortes planejados pelo governo. O governo falou em 70 bi, nós estamos estimando entre 35 a 40 bi. Então, resumindo, o pacote não vai endereçar a trajetória ainda ascendente da relação dívida-PIB do Brasil. Continua numa trajetória ascendente. Analistas dizem que a turbulência no câmbio pode demorar um pouco para diminuir. O comportamento dos investidores depende de quando e como o Congresso vai aprovar as medidas para cortar gastos do governo. Pode parecer um assunto que interessa mais ao mercado, mas os efeitos são importantes para toda a economia. Dólar mais caro eleva os preços de matérias-primas e produtos e acelera a inflação, o que pode levar a mais aumentos nos juros. A gente tem um cenário de desemprego baixo, né, de crescimento, né, e esse dólar, se continuar em alta, isso aí deve, infelizmente, né, atrapalhar essas outras variáveis que atingem a população ali como um todo, especialmente a inflação. A gente sabe que a inflação ela acaba atingindo e sendo muito mais prejudicial para as classes mais baixas do que para as classes mais altas. Veja a seguir. Na segunda parte da entrevista exclusiva, ministro Fernando Haddad reclama de vazamento antes da hora da proposta de isenção de imposto de renda. Atlético Mineiro e Botafogo fazem reconhecimento do palco da grande final da Libertadores em Buenos Aires, na Argentina. O presidente Lula se reuniu hoje em Brasília com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e com o prefeito Ricardo Nunes. No encontro foi anunciada a liberação de mais de 10 bilhões de reais para melhorias em mobilidade no estado. O dinheiro vai ser liberado pelo BNDES e será investido em novas linhas do metrô de São Paulo, no trecho norte do Rodoanel, em um trem entre a capital paulista e Campinas e na compra de ônibus elétricos. A assinatura do contrato levou ao Palácio do Planalto o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito reeleito de São Paulo, Ricardo Nunes. Uma parceria fundamental para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. A gente está falando do aporte de recursos, da liberação de operações de crédito do BNDES para empreendimentos extremamente relevantes. Esse ato dá um sinal importante para o país, governo federal, governo do estado, prefeitura, com esse objetivo de olhar as pessoas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, destacaram o trabalho conjunto do governo federal com governos estaduais e prefeituras. Um PAC que trata com todos os prefeitos e governadores do Brasil, porque é assim que a gente vai melhorar esse país. Isso tudo se traduz em forte investimento a partir de 2025. Alguns contratos foram assinados esse ano. Os outros leilões ocorrerão no primeiro semestre de 2025. Também nesta sexta, Lula recebeu o presidente eleito do Uruguai, Yamandu Orsi. A eleição foi no domingo. Os dois conversaram sobre acordos bilaterais e entre o Mercosul e a União Europeia. Voltamos com a segunda parte da entrevista exclusiva do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a Luiz Fara Monteiro. Agora, houve essa alta enorme do dólar essa semana, um movimento alto de especulação por conta da perspectiva do anúncio dessas medidas. Chegou a mais de R$6, agora recuou um pouco. O senhor considera normal? O Banco Central, na sua opinião, poderia ter atuado, já que nós possuímos aí mais de 360 bilhões de reservas? O senhor acha que seria um momento de entrar com a ação do Banco Central para tentar baixar a cotação? Essa decisão é uma decisão sempre técnica e é sempre bom que ela seja tomada por quem está vivendo o dia a dia do Banco Central. De fora do Banco Central, você fala, tem que intervir, não tem que... Não é muito prudente. Você indica para lá os melhores quadros que você tiver disponível, na confiança de que eles, com os dados disponíveis, atuem. Porque muitas vezes a atuação pode não produzir o melhor resultado. Você fala, pô, o dólar está subindo, tem que intervir. Mas será que é naquele momento que tem que intervir? Será que o ruído não está acontecendo por um outro canal
E vamos atuar, então, no canal onde está fazendo esse dólar subir em vez do próprio dólar? E, às vezes, não. Às vezes é um movimento especulativo que a autoridade monetária tem que dar um tranco mesmo, né? Ministro, voltando ao anúncio das medidas, houve uma certa crítica de algum setor da sociedade do senhor ter anunciado tanto as medidas para conter o crescimento dos gastos, como também anunciando a questão da isenção do imposto de renda. O senhor acha que foi um erro essa divulgação, misturar esses dois temas no mesmo anúncio? Na verdade, eram duas obrigações do governo, né? Uma legal, que a Constituição determinava que nós encaminhássemos a reforma da renda com prazo estabelecido pelo legislador, nós tínhamos que cumprir isso, e era um compromisso de campanha do presidente Lula também, né? A questão de corrigir a faixa de isenção do imposto de renda, mas eu reconheço que, como elas foram divulgadas conjuntamente, e o pior de ser divulgada conjuntamente é ser vazada de véspera. Porque aí ninguém entendeu. Quando vazou a informação de véspera, as pessoas começaram a misturar uma coisa com a outra. Então, como você falou, por que o dólar recuou hoje? Em função das explicações que estão sendo dadas. Uma coisa é a reforma da renda, que é neutra do ponto de vista fiscal. O que quer dizer isso? Se nós dermos isenção para quem ganha menos de 5 mil reais, isso tem que ser compensado por quem ganha mais de 50 mil reais e não paga. Então tem que encontrar um equilíbrio. As medidas fiscais, não. Essa é para conter despesa mesmo. Aí a pergunta de alguns foi, como é que o governo manda medidas para conter o gasto e manda isenção do imposto de renda? É uma contradição, porque na verdade não existe contradição, são duas coisas completamente diferentes. Mas o senhor se sentiu derrotado nessa questão de anunciar esses dois assuntos ao mesmo tempo? Não, eu lamentei o vazamento, porque quando as pessoas que, eu não sei de onde vazou, mas é muito desagradável quando você não percebe o nível de responsabilidade do agente público no patamar exigido pelo seu mandato, pelo exercício da sua função. Nós temos que ser muito ciosos de quando você vaza uma informação de governo sem que a divulgação seja feita com a pompa e circunstância, em respeito ao cidadão, né, devidas, você vai ter problema de leitura. Aí não adianta se queixar do mercado. O mercado leu errado. Cuida da comunicação, não deixa a informação vazar. Quando vazar, tem uma autoridade constituída para explicar, e aí você não vai ter problema. Mas, de fato, o que me contrariou, se você chamar isso de derrota, você pode chamar, mas o que me contrariou não é tanto o fato é o fato de não ter sido explicado da maneira correta. É o fato de que você permitiu uma leitura muito equivocada do que estava sendo proposto. O senhor lançou 2 programas, o Desenrola e o Acredita. Como é que estão esses programas na sua visão? O que pode ser melhorado? Qual foi o aumento do crédito no Brasil esse ano? 10,5%. O crédito no Brasil aumentou mais de 10%. É o que a gente precisa, que as pessoas tenham acesso a crédito. Não é só para consumir, é para produzir, para gerar emprego, para abrir uma empresa. É para isso que nós queremos crédito. Para consumir também, porque muitas vezes você vai comprar um bem durável, você não tem dinheiro para pagar à vista. Então você parcela. Nós limitamos o juro do cartão de crédito, nós fizemos uma série de mudanças, né? Nós regularizamos a vida aí de 15 milhões de brasileiros, nós negociamos dezenas de bilhões de reais no Serasa, no SPC. Enfim, nós tomamos uma série de providências para melhorar o crédito no Brasil. Você sabe que nós estamos batendo recorde de venda de imóveis, né? Nós estamos batendo recorde de venda de veículos. A indústria automobilística no Brasil vai crescer, segundo a Anfávia, 15% em um ano. Nós podemos atingir 2,5 milhões de veículos produzidos, depois de anos produzindo menos de 2. Ministro, para a gente encerrar, como é que o senhor avalia o relacionamento, a comunicação do governo federal com estados e prefeituras? O presidente Lula se reuniu hoje, por exemplo, com o governador de São Paulo, com o Tarcísio, com o prefeito Nunes.
para anunciar investimento em obras no estado de São Paulo. Sim. Como é que está essa relação do governo federal com os outros entes federados? Olha, o Lula está se comportando rigorosamente como se comportou nos seus 2 primeiros mandatos. O presidente não faz distinção político-partidária quando o que está em jogo é o interesse do cidadão. Uma coisa é o Tarcísio ser de um partido, o Lula ser de outro. A outra coisa é o presidente da República não entender que precisa ter uma nova linha de metrô em São Paulo. Não entender que precisa ter investimento contra enchente na cidade. Não entender que o Rio de Janeiro, não entender que Belo Horizonte, e assim por diante. E o presidente nunca me deu um telefonema que não fosse para agilizar o atendimento a estados e municípios. Você acompanhou a conversa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o jornalismo da Record. Ministro, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Valeu. Obrigado. Boa. Na Polônia, 7 pessoas ficaram feridas depois que um trem bateu contra um caminhão parado nos trilhos. O motorista tentou cruzar a linha férrea, mas a cancela fechou. Ele desceu do veículo e, quando viu o trem se aproximando, sinalizou para o maquinista, mas já era tarde. O trem bateu contra o caminhão, que ficou destruído. A administradora da ferrovia estimou o prejuízo em 18 milhões de reais. Agora veja essa história. Um milionário chinês que pagou mais de 36 milhões de reais por uma banana, comeu a banana. A fruta fazia parte de uma obra criada por um artista italiano e ficava presa a uma parede com uma fita adesiva. Na semana passada, a peça foi leiloada em Nova York. Hoje, o chinês Justin Sun, que negocia com criptomoedas, convocou a imprensa em Hong Kong e comeu a obra de arte. Ele disse que a banana era icônica e mais saborosa do que as outras. O Ibama determinou que 14 girafas importadas ilegalmente de países africanos para o Rio de Janeiro sejam enviadas de volta ou levadas para zoológicos. A Justiça analisa o processo. Segundo a Polícia Federal, este é o maior caso de tráfico de animais da história do Brasil. 3 anos depois, as 14 girafas continuam com um destino incerto. 18 animais chegaram ao Brasil em 2021, importados da África do Sul pelo Bioparque, o zoológico do Rio de Janeiro, e foram levados para um resort em Mangaratiba. Segundo a investigação, as girafas ficaram confinadas em baias pequenas, em condições precárias. 3 delas morreram ao tentar fugir. 2 anos depois, uma 4ª não resistiu a uma doença muscular. O caso ganhou um novo capítulo. O Ibama aplicou uma multa por maus tratos e retirou a posse dos animais do Bioparque. Além disso, determinou que as girafas importadas ilegalmente sejam devolvidas aos países africanos ou levadas para zoológicos, uma decisão que contraria as entidades de defesa e proteção animal. Nós entendemos que hoje ir para o zoológico não é a melhor decisão. Caso não seja possível a repatriação, elas devem ficar sob a responsabilidade do Ibama, mas sendo custeada por quem trouxe elas para o Brasil e com supervisão de ONGs de proteção e defesa animal. Ontem, o processo, que está no Tribunal de Justiça do Rio, foi encaminhado ao juiz para análise. Quando chegaram ao Rio, as girafas eram menores e vieram em caixas de transportes. Agora, segundo especialistas, elas precisariam passar por um período de adaptação no ambiente de transporte antes de partir. A operação é ainda mais arriscada. O Bioparque informou que as girafas estão em boas condições e recebendo cuidados de uma equipe especializada. A direção nega as alegações de maus-tratos. O resort não quis se pronunciar. O Instituto Estadual do Ambiente, órgão vinculado ao governo do Rio de Janeiro, informou que vai acatar a decisão. Já a Prefeitura do Rio não se manifestou. O Campeonato Brasileiro está na reta final, mas segue indefinido. 4 times ainda têm chances matemáticas de levantar a taça. Assunto para Paloma Totti, que está aqui com a gente. Oi, Paloma, boa noite. O Palmeiras está em segundo e pode precisar de uma ajuda inesperada, justamente de um arquirrival?
Pois é, boa noite para vocês, boa noite para você. É isso, o Palmeiras pode depender do São Paulo na última rodada para ser campeão. Os jogos deste fim de semana são importantes na parte de cima da tabela e para quem luta contra o rebaixamento. Depois do tropeço contra o Botafogo, o Palmeiras ganhou mais de uma semana de folga. O próximo jogo será só na quarta-feira que vem. Tempo para descansar e voltar mais forte para os 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Decisões contra Cruzeiro e Fluminense. A gente nunca pode duvidar desse elenco do Palmeiras. Eles já mostraram várias vezes que pode. Então, enquanto houver possibilidade, a gente vai lutar até o fim. Na disputa acirrada pelo título, o Palmeiras pode ser obrigado a torcer pelo rival São Paulo. Na última rodada, o tricolor paulista enfrenta o líder Botafogo no Rio de Janeiro. No próximo jogo, o Palmeiras tem que fazer a parte dele, que é ganhar do Cruzeiro. E se o Botafogo não ganhar a última rodada, eles não serão campeões. Se ganhar as duas aí, mas é difícil. O Botafogo tá bem aí, vai Libertadores ainda, mas eu acho que tem uma chance aí. Se Deus quiser, Palmeiras campeão. O Botafogo, que enfrenta o Internacional depois da final da Libertadores, tem 75% de chance de ser campeão. O Palmeiras, 23%. Os números são da Universidade Federal de Minas Gerais. Em terceiro e quarto lugares, Internacional e Fortaleza ainda têm chances matemáticas de alcançar o título. Os 2 times entram em campo neste domingo. O Inter visita o Flamengo no Maracanã. O Fortaleza enfrenta o Vitória em Salvador. O time gaúcho está obrigado a ganhar. Ele tem que ganhar os 2 últimos jogos, um deles contra o Botafogo. Acho que para o Inter pode ter uma caminhada um pouco mais fácil. O caso do Fortaleza é diferente, porque o Vitória ainda precisa de pontos para escapar de qualquer possibilidade de rebaixamento. 2 times já estão rebaixados, Cuiabá e Atlético Goianiense. Na zona de rebaixamento, o Criciúma vai jogar contra o Corinthians amanhã. Fluminense, Atlético Paranaense e Grêmio ainda correm risco. Botafogo e Atlético Mineiro estiveram hoje no estádio da final da Libertadores, lá na Argentina. Foi aquele tradicional reconhecimento do gramado antes da decisão. As cores das camisetas de Botafogo e Atlético se misturam nas ruas de Buenos Aires. Uai, é bom demais da conta. Então o mineiro veio em Buenos Aires para torcer para Botafogo, sempre Botafogo. Hoje de manhã, os mineiros foram até o centro de treinamento do Defensa e Justiça. Já os cariocas trabalharam no campo do Clube Atlético Tigre. À tarde, as 2 equipes vieram até o Estádio Monumental de Núñez, onde será a grande final. Aqui os jogadores de Atlético Mineiro e Botafogo fizeram o reconhecimento do gramado para começar a se ambientar com o palco do grande jogo. E na escolha dos uniformes da decisão, o Atlético levou vantagem por ter feito a melhor campanha e vai jogar com a tradicional camiseta listrada, preta e branca. O Botafogo vai jogar todo de branco. Renato e Marlene vão completar 28 anos de casados amanhã, dentro do estádio. Na alegria ou na tristeza? Não tem tristeza não, só alegria. Essas foram as notícias do esporte. Eu fico por aqui. Bom fim de semana. Cris, Celso. Para você também, Paloma. Ok, Paloma. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem A Fazenda, com flashes ao vivo da festa. Você não pode perder. Boa noite, bom final de semana para você. Boa noite.